Continuando o nosso estudo aqui, a gente está falando sobre sujeito ativo e eu tenho duas observações para fazer. Olha, mais duas observações. Primeiro, crimes cometidos, coloque aí duas setinhas. Veja, os crimes da nova lei de abuso de autoridade, eles podem ser cometidos aqui de duas formas. Ou eles serão cometidos no exercício da função, pública. Na verdade, essa é a hipótese mais comum, né? Que os crimes da lei sejam cometidos no exercício da função pública, né? Por exemplo, um policial militar que está ali fardado, está no exercício da função pública, comete aí qualquer uma das condutas criminosas do artigo 9º até o artigo 38, né? Isso se ele tiver atribuição. O artigo 9º já não vai dar, que é só cometido por juiz. Mas qualquer crime em geral aí que ele possua atribuição para praticar da nova lei de abuso de autoridade. É a regra, né? Vai cometer o crime no exercício da função pública. Mas cuidado, é possível que os crimes aqui previstos na lei sejam cometidos, mesmo por quem não está no exercício da função pública, só que pratica a conduta criminosa a pretexto de exercê-la. Então veja, aqui por exemplo é a situação do agente público que não está no exercício da sua função pública. Ele não está. Só que ele atua a pretexto de exercê-la. Ele invoca a sua função pública para cometer qualquer um dos crimes listados do artigo 9º até do artigo 38, né? O agente público está de folga, por exemplo. Ele não está no exercício da função pública. De folga, ele pode cometer crime da nova lei de abuso? Pode, desde que ele atue a pretexto de exercê-la, né, tem um acento aqui, mesmo que não esteja em seu exercício, mas atuando a pretexto de exercê-la. Invoca sua condição aí de agente público e comete qualquer um dos crimes listados do artigo 9º até o artigo 38. Beleza? Expressa disposição da lei. Tranquilo. Outra observação. E o particular? Será que ele pode cometer crime da nova lei de abuso de autoridade? Olha, em regra, coloque aí, em regra, não, né? Em regra não pode cometer. E por que não? Porque ele não é agente público. Só pode cometer, via de regra, crime da nova lei de abuso de autoridade se for agente público. Particular não é agente público. Então ele, em regra, não pode cometer crime da lei 13.869 de 2019. Beleza. Mas veja, cuidado, a gente tem que aprofundar um pouco mais. Em regra, não. Aí você coloque, salvo eu tenho alguma situação na qual o particular pode responder por crime da lei de abuso de autoridade? Tenho. Tem uma exceção aqui, isso aqui é exceção. Salvo quando? Quando o particular, ele comete qualquer crime da nova lei de abuso em concurso de pessoas, em coautoria ou em participação com um agente público. E saiba dessa condição do seu parceiro. Beleza? Nesse caso, ele pode responder por crime da nova lei de abuso de autoridade. Veja, os crimes da nova lei de abuso, como eu falei para você, são considerados crimes próprios. Crime próprio admite tanto coautoria quanto participação. Os dois. Olha, os crimes da nova lei de abuso não são de mão própria. Crime de mão própria só admite participação. Crime próprio admite coautoria e também participação. Os crimes da lei de abuso, para a maioria da doutrina pelo menos, são crimes próprios, coautoria e participação. Beleza. Então imagine que um particular, ele cometa aí qualquer uma das condutas criminosas previstas na nova lei de abuso de autoridade, atuando em coautoria ou em participação com um agente público. E ele saiba dessa condição de agente público do seu parceiro. Nesse caso, o particular, junto em concurso de pessoas com o agente público, também vai responder por crime da nova lei de abuso de autoridade. Coloque aí no seu material, salvo se ele atuar em concurso de pessoas, com um agente público.
com um agente público. Quando eu falo concurso de pessoas, coautoria ou participação com um agente público, e saiba dessa condição do seu parceiro, né? Saiba que ele é agente público, tem que ingressar no dolo, senão não será responsabilizado, se não souber. Beleza? E por que que isso acontece? Você vai falar, não, beleza, eu entendi, professor, que em concurso de pessoas ele pode responder, mas por quê? Veja, isso por conta do artigo 30 do Código Penal. No artigo 30 do Código Penal está previsto que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Então, circunstância de caráter pessoal não vai se comunicar ali aos coautores ou partícipes do crime. Só que aí o artigo 30 continua, salvo se elementares do crime. Então, se eu tiver uma elementar, essa elementar vai se comunicar a todos os coautores ou partícipes do crime. Vai se comunicar, vai se transmitir. E olha que coisa interessante. A condição de agente público nos crimes da nova lei de abuso de autoridade é uma elementar. Por que é uma elementar? Elementar é um dado principal do tipo penal. Veja, a condição de agente público com certeza é um dado principal de todos os crimes da lei. Tanto é assim que, se tirar a condição de agente público, em regra, a gente não tem crime da nova lei de abuso de autoridade. Portanto, a condição de agente público é uma elementar. Se é uma elementar, vai se comunicar, pela regra do artigo 30 do Código Penal, a todos os coautores ou partícipes do crime. Portanto, fechando o nosso raciocínio, quando um particular comete crime, qualquer conduta da nova lei de abuso de autoridade, em concurso de pessoas, coautoria ou participação, com um agente público e saiba da condição de agente público do seu parceiro, essa condição de agente público, por ser elementar, se comunica a todos os coautores ou partícipes, ou seja, vai se comunicar ao particular. Por isso, ele será responsabilizado de forma excepcional, né? Isso aqui é uma exceção, no caso de concurso de pessoas com agente público. Beleza? Cuidado com isso. Muito importante também, estou aprofundando um pouco mais, só que aqui o meu objetivo é fazer você gabaritar as questões de prova. Beleza? O que mais que nós temos que fazer aqui? Veja, agora, isso aqui é um novo tópico, vamos falar sobre bem jurídico. Bem jurídico. Bem jurídico. Veja só. Vamos circular aqui, é um novo tópico, bem jurídico. E em bem jurídico, o que eu quero saber? Bem jurídico também chamado de objeto jurídico. Bem jurídico, objeto jurídico é o valor fundamental que a norma buscou proteger ao criminalizar determinada conduta. Qual que foi o valor fundamental que a nova lei de abuso de autoridade buscou proteger ao criminalizar condutas relacionadas a abuso de autoridade? Nós temos dois aqui, isso é muito importante. De um lado, vou colocar um pouquinho mais embaixo para não ficar apertado. De um lado, nós temos como primeiro bem jurídico o regular funcionamento da administração pública. Regular funcionamento da administração pública. É o primeiro bem jurídico protegido aqui. Veja, toda vez que um agente público ele pratica um ato abusando de seu poder, com certeza o regular funcionamento da administração pública está comprometido. Ele representa o Estado. Então, se ele está praticando um ato administrativo, se desviando da finalidade da lei ou extrapolando os limites da lei, ele vai interferir no regular, no bom, no normal funcionamento da máquina pública, da administração pública. Portanto, esse aqui é um primeiro bem jurídico protegido pela nova lei de abuso, mas não é o único. Nós temos mais um. Além disso, coloque aí no seu material, temos como bem jurídico também os direitos fundamentais. Direitos fundamentais da pessoa. Direitos fundamentais da pessoa. Olha, esse é um outro bem jurídico. Direitos fundamentais de qual pessoa? Da pessoa que sofreu o ato de abuso de autoridade praticado pelo agente público, né? Então, a pessoa que sofreu diretamente aí o ato de abuso de autoridade, ela teve os seus direitos fundamentais violados. Portanto, os direitos fundamentais dessa pessoa que sofreu o ato de abuso também é um bem jurídico, também é um valor que a Lei 13.869 de 2019 buscou proteger. Temos dois, portanto. E agora,
Coloque aí do lado, tem tudo a ver, se relaciona com bem jurídico, por isso que eu trago aqui sujeito passivo. Qual que é o sujeito passivo? Qual que é a vítima aqui da nova lei de abuso de autoridade? Da mesma forma, eu tenho dois sujeitos passivos, tem duas vítimas. Primeiro, qual que será o primeiro sujeito passivo? O Estado. O Estado é a primeira vítima aqui, né? Primeiro sujeito passivo de um ato de abuso de autoridade praticado aí por um agente público. Veja, o Estado, ele é ali o detentor da administração pública, né? O Estado, reunião aí da nossa coletividade, vai ser afetado, será considerado vítima quando um agente público pratica um ato com abuso de autoridade interferindo no regular funcionamento da administração pública. Essa aqui, ou melhor, esse aqui é uma primeira vítima, né? Um primeiro sujeito passivo elencado na nossa nova lei de abuso de autoridade. Mas ao lado do Estado, nós temos também que será considerado sujeito passivo, vítima, a pessoa física ou pessoa jurídica vítima do abuso. Vítima do abuso. Então, pessoa física ou pessoa jurídica vítima do abuso, lembre que teve o seu direito fundamental violado pelo ato de abuso de autoridade praticado pelo agente público, também será considerado um outro sujeito passivo. Tem tudo a ver com bem jurídico, né? Você faz uma total correlação aqui. Pode ser pessoa jurídica também? Pode. Pessoa jurídica pode ser vítima do ato de abuso de autoridade ali quando for o caso. Pessoa física ou pessoa jurídica. Na antiga lei de abuso de autoridade, nós tínhamos também praticamente o mesmo ensinamento, né, que a maioria da doutrina traz aqui para a nossa nova lei de abuso de autoridade, e eu pontuo aqui para você. Até tinha questão na antiga lei que era o seguinte, isso aqui é da antiga, mas pode se aplicar para a nova também, porque é o mesmo tema. A lei de abuso de autoridade possui uma dupla objetividade jurídica, né? Um duplo bem jurídico, correto. Possui duplo sujeito passivo, correto também. Beleza? Pode vir aí na sua prova, embora eu acho que vão se concentrar no texto da lei. Beleza. Passamos aqui sujeito passivo, agora tem um tema muitíssimo interessante que nós temos que enfrentar, que é o elemento subjetivo. Qual que é o elemento subjetivo em todos os crimes aqui da nossa nova lei de abuso de autoridade? Veja, olha que coisa muito interessante que nós temos aqui. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo aqui será o dolo. Será o dolo. Coloque aí. Eu não tenho crime da lei de abuso de autoridade culposo, de jeito nenhum. Todos os crimes da nova lei de abuso de autoridade são o quê? Dolosos. Não tem nenhum culposo. Tranquilo. Só que acrescente aí, além do dolo, também chamado aí, por alguns doutrinadores, embora a doutrina não goste tanto, de dolo genérico, né, ou simplesmente dolo, presente em todos os crimes dolosos, esse dolo aqui, ou dolo genérico, tem que estar em todo o crime doloso. Ao lado dele, em todos os crimes da nova lei de abuso de autoridade, eu tenho que ter também uma finalidade específica. Alguma das finalidades específicas que eu vou listar para você aqui. Então, além do dolo, ou dolo genérico, eu vou ter que ter uma finalidade específica. Também chamado pela doutrina de dolo específico. Né? Dolo específico, finalidade específica, elemento subjetivo especial do tipo, mas guarde finalidade específica ou dolo específico também. Beleza, uma finalidade específica. Qual? Eu vou listar algumas aqui para você. Todos os crimes da lei tem que contemplar alguma dessas finalidades. Se o agente não age, não pratica sua conduta criminosa buscando alguma das finalidades, além de ser ali, né, dolo genérico, doloso, buscando algum desses dolos específicos, não temos caracterização do crime da lei. É necessário para todos os crimes. Quais são essas finalidades específicas? Basta preencher uma delas. Nós temos primeiro aqui, finalidade de prejudicar outrem. Prejudicar outrem. Finalidade também, beneficiar a si mesmo. A si mesmo. Ou ainda, beneficiar a terceiro.
beneficiar a terceiro, ou ainda, por fim, por mero capricho ou satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Beleza. Vamos colocar a flechinha aqui para ficar tudo bonitinho, né? Tudo padrãozinho. E você poder anotar aí de forma mais tranquila. Então, tem que ter alguma dessas finalidades específicas, todos os crimes da lei. Finalidade de prejudicar outrem, né, são intuitivas. Ele vai agir ali, praticar alguma das condutas aqui previstas no tipo penal com o fim de prejudicar uma outra pessoa. Intuitivo. Ou com o fim de beneficiar a si mesmo, ou com o fim de beneficiar uma terceira pessoa, né? Aqui está beneficiar, mas é beneficiar, igual está aqui embaixo. Beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, né? Aquele sujeito que pratica um dos crimes da lei de abuso de autoridade com, né, aquele dolo de abusar do seu poder. Ele tem a intenção de abusar, de fazer ali a sua autoridade prevalecer, mesmo que seja fora dos limites da lei ou se desviando dos limites da lei, por mero capricho, por mera satisfação pessoal de abusar do seu poder, de sua autoridade. Beleza? Tem que estar prevista alguma dessas finalidades. Uma observação. Além, eu já repeti isso aqui umas 5 vezes, mas porque é importante. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da sua lei de abuso de autoridade. Alguns tipos penais, além da necessária finalidade específica aqui do artigo 1º, parágrafo 1º da nova lei de abuso de autoridade, alguns vão trazer no próprio tipo penal uma outra finalidade. Além dessa necessária, que vale para todos os crimes, eles vão trazer uma outra finalidade ali no próprio tipo penal. É possível? Totalmente possível, beleza? Mas essa finalidade, alguma dessas aqui tem que estar preenchidas, deverão estar preenchidas, né? Uma delas basta, para que nós tenhamos aí a caracterização de crime da lei de abuso. Beleza, fechamos o elemento subjetivo. Agora, outro tema importante. Divergência. Divergência no quê? Na interpretação da lei, ou ainda divergência na avaliação de fatos e provas. De fatos e provas. Avaliação de fatos e provas. Beleza. Vamos passar o vermelho aqui, né? Para deixar padrãozinho para você. Divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Veja, é muito comum que no dia a dia do operador do direito, né, do advogado, por exemplo, do juiz, do Ministério Público, né, dentre outros, ele se veja diante de uma situação onde ele vai ter que interpretar uma lei ou interpretar um dispositivo de lei ou ainda avaliar um fato, avaliar determinada prova. Isso é muito comum, faz parte da rotina do operador do direito. E além disso, também é muito comum que exista divergência entre os atores, né, entre os operadores do direito. Por exemplo, algumas vezes o Ministério Público ele tem ali uma interpretação da lei, né, uma avaliação de um fato. A defesa, o advogado tem outra. Existe uma divergência, na verdade isso ocorre muito, né? Entre, por exemplo, defesa, acusação, às vezes o juiz também tira uma outra conclusão. A divergência é muito bem-vinda, beleza? É muito bem-vinda. Na verdade, é muito saudável, por quê? Porque com divergência, na maioria dos casos, a gente tem o quê? O aprofundamento da questão. Quando a gente tem divergência, a gente tem um raciocínio melhor trabalhado. Geralmente, a decisão final ela é mais elaborada, melhor elaborada, porque a divergência leva a esse aprofundamento. Então, a divergência, é normal, totalmente normal, e além disso é muito bem-vinda entre os operadores do direito, entre os atores aí que vão trabalhar com a lei, com a avaliação de fatos e provas. Atento a isso, o que o legislador trouxe? Divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, coloque aí, não configura o quê? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. De jeito nenhum.
não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Beleza? Artigo 1º, parágrafo 2º. Aqui buscou-se evitar o chamado crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica é aquele onde eu tenho, sei lá, uma interpretação padrão, né, uma avaliação de fatos padrão, e quem discordar, quem divergir dessa interpretação padrão, vai ter aí sua conduta criminalizada. Pode? Não, de jeito nenhum. Não vamos criminalizar a divergência. A própria lei de abuso de autoridade traz isso expressamente. Divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, de jeito nenhum. Não configura abuso de autoridade. Beleza? Importantíssimo esse ponto. Vem aqui comigo, a gente vai continuando, muito conteúdo. Temos que ir nessa pegada mesmo. O meu objetivo é trazer muito conteúdo para você. Ação penal. Vamos ver todos os dispositivos da lei. Artigo 3º. Agora vamos começar a ação penal. E o tema ação penal está previsto aonde? Lá no artigo 3º. Olha, o legislador nem precisava trazer esse artigo 3º. Por quê? Porque o Código de Processo Penal já regula isso que a gente vai trabalhar aqui. Lá no tema de ação penal, lá do CPP, é regulado o que nós vamos trazer, né, pelo menos a maioria desse artigo 3º da lei. Mas o legislador peca por excesso, muitas vezes você vai ver aqui na lei de abuso de autoridade, como eu já venho apontando, e ele traz esse artigo 3º e a gente tem que saber, porque com certeza será cobrado em prova. Primeira informação importante. Todos os crimes, todos os crimes da lei, e aí circule aí todos os crimes da lei serão processados e julgados mediante ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Todos eles, sem exceção. Não tem exceção aqui. Então, o delegado de polícia, ele fica sabendo da ocorrência do crime, por exemplo, já pode iniciar ali as suas investigações. Essa é o que a gente tem a princípio. A gente vai ver que tem ação penal privada subsidiária da pública. Mas, a princípio, todos os crimes serão processados e julgados mediante ação penal pública incondicionada. Todos da lei. Só que cuidado. Nós temos aqui também uma previsão a respeito da chamada ação penal privada. Ação penal privada subsidiária da pública. Nós temos uma previsão aqui, que lá no Código de Processo Penal também se encontra, mas o legislador trouxe expressamente e por isso nós temos que trabalhar. Ação penal privada subsidiária da pública. Olha, quando que eu posso ter ação penal privada subsidiária da pública? Quando eu tenho um crime que se processa originariamente por meio de ação penal pública, qualquer uma, no caso aqui, ação penal pública incondicionada, mas pode ser aí ação penal pública em geral, beleza. Tem ali um crime que se processa mediante ação penal pública de titularidade de quem? Ministério Público. Ministério Público é o titular da ação penal pública. Beleza. O Ministério Público, o que ele faz? Ele não oferece a sua ação penal, não oferece a sua denúncia no prazo legal. Não oferece. Quando ele não oferece a sua denúncia, a sua ação penal no prazo legal, abre-se a oportunidade do ofendido, da vítima, do querelante, tudo sinônimo, oferecer a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Basicamente é isso e eu vou colocar ação penal privada subsidiária da pública. Quando? Quando a ação penal pública não for intentada, ou seja, não ajuizada, no prazo legal. No prazo legal. É isso que traz o artigo 3º também. Então, quando a ação penal pública de titularidade aí do Ministério Público não for intentada, não for ajuizada no prazo legal, abre-se a oportunidade do ofendido, do querelante, oferecer a chamada ação penal privada subsidiária
da pública. Aí você vai me perguntar, beleza, mas qual que é esse prazo legal aí para o Ministério Público oferecer a sua ação penal pública, ou seja, oferecer a sua denúncia? O prazo legal não está aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Você vê que não regula a matéria de forma satisfatória. Está lá no Código de Processo Penal em seu artigo 46. O Ministério Público ele tem 5 dias se o réu estiver preso ou 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto ou afiançado. Artigo 46 do Código de Processo Penal. Então veja, se o Ministério Público não oferece a sua denúncia em 5 dias, se o réu estiver preso, ou em 15 dias, estando o réu solto ou afiançado, a partir do esgotamento desse prazo, abre-se aí a oportunidade do querelante, do ofendido, oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Olha só, qual que é o prazo? Qual que é o prazo que o ofendido tem para oferecer essa ação penal privada subsidiária da pública? O prazo, ele é de 6 meses. Aqui tem prazo. 6 meses a contar do esgotamento. 6 meses a contar do esgotamento. Beleza. Do esgotamento do quê? Do esgotamento do prazo legal para o Ministério Público oferecer a sua ação penal pública. Então, a partir do momento que esgotar o prazo para o Ministério Público oferecer a sua ação penal pública, 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado, esgotou o prazo, a partir daí começa a contar os 6 meses para que o ofendido, a vítima, ofereça ali a sua queixa-crime, a sua ação penal privada subsidiária da pública. E se ele não oferece, dentro de 6 meses a contar do esgotamento aqui do prazo do MP, decai o direito de ação. Não tem mais direito de oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Isso no caso do querelante. O Ministério Público não tem esse prazo aí de 6 meses. O Ministério Público pode oferecer a ação penal até a extinção da punibilidade, né? Até, por exemplo, a prescrição. Isso aqui é para o querelante, para o ofendido. Ação penal privada subsidiária da pública. Acabou? Ainda não. Tem mais um ponto aqui interessantíssimo que você tem que saber. Veja, cabe ao Ministério Público. Veja, vamos imaginar aqui que o querelante ofereceu ação penal privada subsidiária da pública. Ofereceu, beleza, o Ministério Público dormiu no ponto aí, esgotou o prazo, o ofendido fez o quê? A vítima fez o quê? Ofereceu a sua queixa-crime, ação penal privada subsidiária da pública. Esse é o cenário. Beleza. Mesmo que o ofendido e que o querelante tenham oferecido a sua ação penal privada subsidiária da pública, o MP tem ampla gerência ainda. Portanto, cabe ao Ministério Público, nesse caso que eu acabei de falar, o querelante ofereceu a sua queixa-crime, cabe ao Ministério Público aditar a queixa. Então, o Ministério Público pode acrescentar algo na queixa do querelante. Pode. Você vai ver, ele pode fazer muita coisa. Ele pode aditar a queixa-crime oferecida ali pelo querelante, pelo ofendido. Ele pode repudiar essa queixa e oferecer denúncia substitutiva. Pode, ele pode repudiar, né? Vai lá e não quer essa queixa. Vou oferecer denúncia substitutiva. Pode, também é possível. Beleza? Além disso, ele pode ainda intervir em todos os termos do processo. Ele pode intervir em todos os termos do processo. Por exemplo, ele pode interpor recurso, ele pode fornecer fontes de prova, está tudo lá no artigo 3º também, enfim, ele pode intervir em todos os termos do processo, todos. Além disso, e por fim, o Ministério Público pode também retomar a ação como parte principal, vai retomar a ação como parte principal, aqui eu resumo para você, no caso de
negligência do querelante. Né, que é aquele que ofereceu a ação penal privada subsidiária da pública, a queixa-crime, a vítima, né, o ofendido. Ele pode retomar a ação, o MP, como parte principal, no caso do quê? No caso de negligência do querelante. Então, apesar do querelante ter oferecido a queixa-crime já, ofereceu a ação privada subsidiária da pública, ele foi negligente posteriormente. Por exemplo, no andamento de um ato processual importante. Em caso de negligência do querelante, o MP pode retomar a ação como parte principal. Fechamos. Então veja como o Ministério Público tem ampla gerência aqui, mesmo após, isso aqui a gente está falando, após o querelante, o ofendido, oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Terminamos esse ponto. Terminamos 1.3, anote tudo que eu passei, isso é muito importante. Todo o artigo 3º está esquematizado no quadro, na minha modesta opinião, né, modestíssima opinião, mais organizado, pelo menos para fins de concurso, do que o nosso querido legislador colocou aí no texto legal. Então anote que isso é muito importante. Beleza?